E se a gente te dissesse que o verdadeiro monstro de Frankenstein não é a criatura de pele amarelada e costuras grotescas, mas sim o próprio cientista que a criou? E se a história que o cinema imortalizou com parafusos no pescoço e um andar arrastado for, na verdade, muito mais profunda e complexa? Pois é. Há mais de 200 anos, uma jovem escritora chamada Mary Shelley não criou apenas uma história de terror. Ela pegou um dos mitos mais antigos e poderosos da humanidade, o virou do avesso e deu a ele uma cara totalmente nova e sombria. Hoje, vamos desvendar como Frankenstein é uma releitura genial e trágica do mito de Prometeu. Vamos entender como Victor Frankenstein, ao roubar o fogo da vida, não se tornou um herói, mas o arquiteto de sua própria destruição, nos forçando a pensar, até hoje, sobre os perigosos limites da nossa ambição. Para entender a genialidade de Mary Shelley, precisamos fazer uma pequena viagem no tempo, lá para a Grécia Antiga. É lá que encontramos Prometeu, um titã que, vendo a humanidade frágil e tremendo de frio, resolveu desafiar o todo-poderoso Zeus. Ele subiu ao Olimpo, roubou o fogo sagrado, que simbolizava o conhecimento, a tecnologia e o poder divino, e o entregou de presente aos mortais. E o castigo por essa ousadia foi terrível. Prometeu foi acorrentado a uma rocha para sempre, com uma águia devorando seu fígado todos os dias. Ele deu à humanidade o poder de criar, mas com isso também a enorme responsabilidade e o peso dessa nova consciência. Agora, corta para alguns milênios depois, para uma noite chuvosa em Genebra, no século XIX. Temos um jovem cientista, Victor Frankenstein, brilhante, mas completamente obcecado. Ele não quer um fogo simbólico, ele quer a faísca da própria vida. Mergulhado em textos de alquimia e ciência, movido por uma ambição que beira a loucura, ele tem um único objetivo: vencer a morte. Por meses, Victor se isola de tudo e de todos, vasculhando cemitérios e matadouros em busca de partes de corpos. E então, numa noite sinistra, usando a eletricidade, o fogo moderno da sua época, ele consegue o impensável: ele dá vida à matéria morta. Essa conexão não é uma coincidência. Mary Shelley deixa isso claro no título original da obra, Frankenstein, ou o Prometeu moderno. O fogo de Prometeu é a centelha da vida que Victor manipula. Ambos cruzaram uma fronteira proibida, a fronteira entre o mortal e o divino. Mas quanto à história de Prometeu pode ser vista como um sacrifício pela humanidade, a versão de Shelley é muito mais pessimista. Ela nos pergunta: o que acontece quando o homem, armado com a ciência, resolve brincar de Deus? A resposta é uma catástrofe que não termina com um castigo divino, mas com uma espiral de sofrimento e vingança que destrói a todos. A tragédia de Frankenstein se desenrola como um reflexo distorcido do mito de Prometeu. O primeiro ato é o da arrogância desmedida. Prometeu desafiou Zeus por compaixão, mas também por um ato de rebeldia. Já Victor Frankenstein é movido por um desejo puro e egoísta de glória. Ele mesmo confessa: uma nova espécie me abençoaria como meu criador. Muitos seres felizes e excelentes deveriam a mim sua existência. Ele não busca o bem da humanidade, ele quer ser adorado como um deus. Essa ambição o cega, o afasta da família, dos amigos e da própria saúde. O segundo ato é o do abandono, e aqui a história se torna ainda mais dolorosa. No exato instante em que sua criação abre os olhos, o sonho de Victor se transforma em pesadelo. O horror é tanto que ele foge. Ele descreve: agora que eu havia terminado, a beleza do sonho desaparecia e um horror e desgosto de tirar o fôlego enchiam meu coração. Incapaz de suportar o aspecto do ser que havia criado, saí correndo da sala. É neste ponto que a história se inverte. Não é mais sobre um Deus e a humanidade, mas sim sobre um pai e um filho. A criatura nasce inocente, com a mente em branco. Ela é sensível, inteligente e, acima de tudo, desesperada por afeto. Ela aprende a falar, ler e sentir observando as pessoas, e tudo o que deseja é ser aceita. Mas o mundo, a começar por seu próprio criador, só lhe oferece nojo e violência por causa da sua aparência. Em um dos momentos mais trágicos, ele salva uma garotinha de se afogar e a sua recompensa é um tiro. O monstro não nasce monstro, ele é forjado pela crueldade e pelo abandono. Sua monstruosidade é um espelho da falta de humanidade daqueles que o cercam. E aí chegamos ao terceiro e último ato: a vingança. A punição de Prometeu veio de fora, de um deus. A de Victor Frankenstein vem de dentro, da sua própria criação. Após ser rejeitado e ter seu pedido por uma companheira brutalmente negado,
a criatura jura vingança. E não é uma vingança rápida, é uma tortura psicológica. Ele não mata Victor. Em vez disso, ele destrói, um por um, tudo e todos que Victor ama. Seu irmão mais novo, seu melhor amigo e sua esposa, na noite de noviça. Criador e criatura se tornam sombras um do outro, presos numa perseguição que os leva ao fim do mundo. Victor, que desonhava ser Deus, se torna um homem consumido pela culpa e pelo ódio, caçando a si mesmo. Ele roubou o fogo da vida e, em troca, viu tudo ao seu redor ser reduzido a cinzas. Quando colocamos as duas histórias lado a lado, fica claro que Frankenstein é mais do que uma releitura, é uma atualização do mito para a nossa era. Escrito no início da Revolução Industrial, o livro de Mary Shelley tira o nosso medo dos deuses e o direciona para nós mesmos. O verdadeiro terror não vem mais do céu, mas do laboratório. A questão não é mais desafiar uma divindade, mas sim se recusar a assumir a responsabilidade por aquilo que criamos. E esse legado do Prometeu moderno continua assustadoramente atual. Hoje não estamos dando vida a cadáveres com eletricidade, mas estamos desenvolvendo inteligências artificiais cada vez mais complexas. Filmes como Blade Runner e Ex Machina e séries como Westworld são filhos diretos de Frankenstein. Eles nos fazem as mesmas perguntas. O que é a consciência? Uma criação artificial tem direitos? Qual é o dever de um criador para com sua criação? A história de Victor Frankenstein é um alerta atemporal. O maior perigo não está na ambição de criar, mas na arrogância de achar que podemos controlar nossas criações sem amor, empatia e, acima de tudo, sem responsabilidade. O verdadeiro pecado de Victor não foi dar vida à criatura, foi tê-la abandonado. Foi recusar a dar a ela um nome, um lugar no mundo. No final do livro, quando a criatura é encontrada chorando sobre o corpo de Victor, ela confessa seu remorso dizendo que seu coração foi feito para o amor e a simpatia. Com a morte do seu criador, sua única razão de existir, a vingança, também morre. E ela parte para a escuridão, prometendo se julgar em uma pira funerária. A tragédia é completa. Os dois, criador e criatura, são destruídos pela falta de um laço que deveria tê-los unido. E se você quer entender quem foi o Prometeu original, o titã que desafiou Zeus e pagou o preço eterno, não deixe de acompanhar nosso próximo vídeo. A história de Frankenstein nos deixa com uma pergunta que ecoa há mais de 200 anos e parece mais relevante do que nunca. Afinal, quem é o verdadeiro monstro? É a criatura que responde à rejeição com violência ou o criador que rejeita o próprio filho por vaidade e medo? E hoje, enquanto construímos nossos próprios Prometeus modernos em forma de algoritmos e IA, será que estamos nos lembrando das lições de Victor Frankenstein? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Quem você acha que é o monstro da história? E que outros mitos você vê por aí sendo recontados? E se você gosta de mergulhar nesse lado sombrio dos mitos, aqui no canal já exploramos histórias como Cthulhu, Tifão e as Valquírias. Os links estão na descrição.